Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E aí, gostou? Já deu uma passeada por aí pelas nossas playlists? Deu uma olhada no conteúdo? Pois é, um pouquinho de tudo aqui, porque como eu digo sempre, a vida é um pouquinho de tudo, né? Bacana, se você curtiu, bacana, se você chegou aí e compartilhou, então se você se inscreveu, acionou o sininho também para receber nossas atualizações, agradeço também bastante a você. Bem, gente, olha, tem um programa que chamou bastante atenção nesse ano de 2020, principalmente pelas dificuldades que a televisão brasileira, a televisão do mundo teve, né? Mas esse programa acabou se destacando muito mais do que quando nós não estávamos na pandemia. Eu estou falando do ótimo programa de entrevistas chamado Conversa com Bial. É isso mesmo. Pois é, o Conversa com Bial foi um programa que marcou 2020 pelo fato de ser diverso, eclético, brincalhão, bem-humorado, ao mesmo tempo sério, dando sempre o tom adequado nas entrevistas desse ano. Aliás, o próprio Pedro Bial se adequou muito bem a esse momento diferente e fez do seu programa uma alternativa muito importante, essencial para as nossas noites e madrugadas. E aqui eu elegi para vocês alguns programas que eu considerei muito bons e, claro, desses tantos que foram levados ao ar, mais de 100, para mim, esses aqui foram os melhores. Olha, antes de dizer para vocês, foi muito difícil escolher, tá, esses programas aqui, os melhores para mim, porque tiveram outros tantos, mas eu tive que passear em gêneros diferentes. O primeiro que eu coloco aqui é a entrevista com o ex-presidente americano Barack Obama. Pois é, o Obama concedeu uma entrevista para o Pedro Bial, falou sobre esse momento de polarização no mundo, envolvendo a política, também questões americanas, posicionou-se sobre a conjuntura política, a necessidade do diálogo, falou sobre a mudança de avaliação pessoal sobre o ex-presidente Lula, né? Ele já tinha visto que já tinha dito em algum momento que Lula era o cara, né? E agora teve que rever essa avaliação. Isso acabou causando uma grande repercussão por aqui no cenário político também. Falou também da visita ao Cristo Redentor, também sobre seus anos na presidência dos Estados Unidos, a educação como uma escada, né, para chegar aos maiores cargos do mundo. O Obama também fez um paralelo entre Brasil e Argentina, e Brasil e também os Estados Unidos. Claro, não só entre Brasil e Argentina, mas o Brasil dentro do Cone Sul, aqui envolvendo todos os países da América do Sul, e os Estados Unidos como representante da parte mais ao norte. Paralelo entre essas duas nações, envolvendo território geográfico, envolvendo a importância política e tal, e também mostrando a discriminação racial que marca esses dois países, para citar aqui a escravidão também, né? Então, para mim, esse foi o programa, um dos melhores programas do Conversa com o Bial. Eu elegi o outro, vamos lá, o número 2 aqui, foi a entrevista com o linguista Daniel Everett. Essa entrevista foi muito bacana porque até hoje nas grandes faculdades e muitas universidades a gente ainda tem muito uma opinião. A única que a gente pode ter, que é exatamente aquela embasada na teoria do Noam Chomsky, aceita de maneira hegemônica até pouco tempo. Pois é, o Daniel Everett também é linguista, já foi amigo, colega pessoal do Noam Chomsky. Só que agora, gente, ele veio para fazer uma revolução exatamente nesse momento em que se aborda a linguagem, né? Como a linguagem teria surgido? Seria mesmo há 100 mil anos atrás, como se convencionou dizer, né? Não, para Everett deve ter surgido há pelo menos 1 milhão de anos, se não mais, viu? Então ele foi lá no programa do Bial, abordou essa questão da linguagem, tá bom? Além disso, disse que na verdade essa linguagem deve ter surgido com o Homo erectus e não como sapiens, como já tinha sido colocado durante muitas outras possibilidades aí de entrevistas e de autoridades nesse segmento. Essa entrevista dele aí foi concedida direto da Universidade de Berkeley, que fica em Massachusetts, e o linguista viveu aqui no Brasil, no Amazonas, na mata, com uma tribo indígena chamada Piraãs, né? Ou Pirahãs, se você preferir. Ele ficou durante 30 anos, pessoal, aqui. 8 anos isolados lá, e depois os outros anos indo e voltando. Trouxe também a família, inclusive. Esses anos de permanência no local foram muito importantes, porque ali ele também viu a questão da língua, né, dessa tribo. Para ele, pessoal, comunicação
não é exatamente linguagem, né? Para ter linguagem, de acordo com o Daniel Everett, é preciso ter cultura, ter a consciência de que se comunica alguma coisa, que do outro lado há a compreensão dessa comunicação e por aí a interação, né? Então, por isso mesmo ele coloca ali um traço entre as duas. Os Pirahãs não têm palavra para números, por exemplo, não usam verbos no passado ou no futuro, não tem essa questão de distinção de cores. Para Daniel Everett não há recursividade para os Pirahãs, o que contradiz a teoria de Chomsky também, para quem a recursividade está presente em todas as línguas. Então foi uma entrevista muito bacana para mim, aí ó, o número 2, tá bom? Vamos para a terceira, que eu coloco como uma das mais importantes dessa temporada, foi a entrevista com o apresentador e editor-chefe William Bonner no Jornal Nacional. Pela primeira vez, o Bonner concedeu a entrevista mais longa e foi para o Conversa com Bial. Na ocasião, o Bonner abordou a importância do jornalismo profissional, falou também sobre os ataques que a família dele, que ele mesmo recebeu, contou ocasiões em que ele ia simplesmente a uma lanchonete, a uma padaria e de repente era hostilizado, era insultado, né? Esses ataques pessoais que ele sofreu e que a família também sofreu, o filho dele principalmente em relação ao que se chama de milícias digitais. O tom adotado para a transmissão do noticiário no Jornal Nacional, houve uma mudança de comportamento nas redes sociais, o próprio Bonner falou e isso fez com que ele saísse das redes sociais, porque a princípio era uma questão mais de humor, era um Bonner mais bem-humorado, ele percebeu que aquele ambiente ficou muito tóxico no geral e acabou então saindo dessas redes sociais, tá bom, gente? A transmissão também dele para o mundo físico, né, desse mundo social, fez com que o Bonner deixasse nas redes sociais essa agressão, né? Então, gente, agressões, insultos, falou sobre o episódio do filho dele que saíram espalhando por aí que o filho dele tinha recebido auxílio emergencial, estava cadastrado no auxílio. O próprio Bonner procurou as autoridades, ligou para advogados, viu que o nome do filho dele constava ali, mas imediatamente tomou todos os procedimentos legais exatamente para mostrar que o filho não recebeu auxílio, que não tinha cabimento, imagina, né? Filho do William Bonner, né? Recebendo auxílio emergencial. Enfim, né? Então, o filho dele foi muito exposto nesse sentido, mas ele teve um bom jogo de cintura para sair dali também e deixou bem claro que sim, havia uma espécie de premeditação para tentar prejudicar o filho, mas acertar principalmente as figuras públicas William Bonner e Fátima Bernardes, né? Olha, outra entrevista que eu considerei muito bacana, foi uma das primeiras aí dessa temporada 2020 do Conversa com Bial, foi a entrevista com a Glória Maria. A Glória Maria é um ícone, gente, uma figura importantíssima do cenário jornalístico, mas cultural do nosso país também, né? É uma mulher que, diante desses movimentos sufragistas e principalmente desses movimentos mais voltados para o Black Lives Matter, né, que se fala tanto aqui, Vidas Negras Importam, a opinião dela, o posicionamento dela também é importante. Ela falou que já sofreu discriminação durante o seu início de carreira, durante um momento de auge de carreira, e até hoje ela percebe que há essa discriminação, mas neste momento ela disse que não é que deixou de existir, é que as coisas se expandiram de uma outra maneira, né? Então falou sobre o tumor no cérebro que teve, o tratamento por que passou, falou da perda da mãe também nesse momento triste de pandemia, falou sobre, que como eu disse para você, preconceito racial, discriminação, disse o que mudou nessa questão de discriminação foi a proporção, falou a respeito de bandeiras em relação a esse movimento negro, né, que se convencionou chamar, falou que o movimento é muito personalista, muitas vezes o movimento ele extrapola determinados termos, e aqui eu falando para explicar o que ela disse, falou que também não concorda com algumas atitudes desse movimento, que faz ficar um pouco distante, faz com que ela fique um pouco distante disso. Em um outro momento, numa outra entrevista, não para o Bial, ela chegou exatamente a dizer que era chamado de negrinha, que era chamado de negra, que não tinha problema nenhum, que inclusive via isso por parte de amigos e entendia com muito carinho. Enfim, nessa entrevista com o Bial foi a primeira vez que ela tocou um pouco nisso, depois ela largou em outras oportunidades, em outros veículos, né? Relatou um caso, inclusive, gente, que ela sentiu, palavras dela, né? Ela sentiu um macaco no zoológico onde todos esperavam que a ela oferecesse uma banana. Foi no Conversa com o Bial que ela disse isso, quando ela saiu para um clube importante, né? E foi para o Country Club, né?
quando foi ao Country Club e passou por essa situação aí. Foi uma entrevista muito bacana, se emocionou também, falou que não chorava há muito tempo e que graças a alguns inscritos, manuscritos do Pedro Bial, ela conseguiu então se soltar, libertar aquela coisa, aquela angústia que tem dentro de si. Foi muito bacana essa entrevista com a Glória Maria. Outra entrevista que eu também coloco uma das mais importantes desse ano 2020 foi uma entrevista que o Pedro Bial fez com dois cegos de uma grande relevância para o nosso cenário, né? A gente está falando do Misael, ele é atleta, tá? Futebol de cegos, e também do Marcos Lima, ele é escritor, o Marcos Lima é cego também, e a entrevista desse dia foi com esses dois, e ambos falaram sobre a vida do cego, como eles percebem determinadas situações. O IBGE, por exemplo, Pedro Bial iniciou esse dia aí falando que o IBGE calcula mais ou menos 530 mil brasileiros que não enxergam, são cegos, né? E aí foi falado, no caso, nessa entrevista aí, a importância do esporte para apresentar deficientes de modo positivo, né? O assunto abordado com bom humor, inclusive, a importância de olhar para um deficiente como protagonista, não como alguém que precisa estar sempre sendo super protegido, né? Acho que isso é uma grande lição, uma grande mensagem para muita gente que ainda pensa nesse sentido aí. Nas escolas, então, tá cheio de gente que pensa assim, que pelo fato de você ter uma deficiência, você precisa de uma super proteção o tempo inteiro, né? Nessa entrevista também teve a questão dos comportamentos ignorantes, né? Em contextos envolvendo os cegos. Tem gente que acha que tem que gritar porque o cara é cego. Na verdade, o cara é cego, o cara não é surdo, né? Só alguns exemplos foram colocados, né? Curiosidades sobre os cegos, por exemplo, como é que eles sonham, o que é que vem nas imagens do sonho, como é que eles percebem as coisas e como o cego enxerga. Teve um deles que disse, olha, o meu olhar é pelo toque, né? Ou então o meu olhar é pelas sensações, tá? Aí falou sobre essa questão de nomenclatura, como chamar, a gente chama cego, a gente chama portador de necessidades visuais, deficiente visual, enfim, e convencionou-se, né, a chamar um monte de coisa, e eles foram bem claros, sucintos ali, dizer, não, chama cego mesmo, né? Mais simples e tal, chama cego mesmo, né? E a gente percebe que hoje o povo fica todo cheio de dedos, né? Portador, o especial, enfim, né? Bem, essa foi uma entrevista que eu gostei bastante também. A outra entrevista que eu elenquei aqui, no cenário político, foi com a ministra Damares. Essa porque foi uma entrevista com a ministra do governo. Até então, o governo Bolsonaro ele não vai ali, não converge com a TV Globo, mas a ministra Damares foi cedida, assim como outros ministros em outro momento. Foi uma entrevista bastante esperada, porque é uma ministra que toma conta de pasta que mexe com assuntos muito importantes e delicados, né? E aí, gente, sobre a pandemia, perguntado o que é que ela achava, a ministra falou que ela leu, né, do ponto de vista dela, leu a pandemia como uma escancaração do que temos de melhor e também do que temos de pior e o que muitas vezes as pessoas colocam para fora nesse momento, né, tentando defender seus pontos de vista, suas necessidades. Falou também sobre as relações entre as religiões e como é que a pasta dela, Damares, né, está lidando com esse assunto, é uma questão delicada, né, das relações de ministras mulheres com os demais ministros também, falou sobre a polêmica envolvendo o filme Lindinhas, que veio aqui para o Brasil, né, você deve lembrar disso aí também, tá, e o filme, inclusive, tem um certo aspecto ali que ela chegou a colocar como erotização, segundo a ministra, né? Enfim, vários assuntos envolvendo também menores e essa questão de menores sendo vendidas, por exemplo, sendo colocadas para um tráfico de N coisas. Então, foi uma entrevista importante porque, de um lado, tinha uma ministra do governo que se opõe diretamente à emissora, mas, ao mesmo tempo, que se colocou aberta para falar sobre qualquer tipo de assunto. Eu achei muito legal isso aí, tá? Teve uma outra que eu achei muito importante, falando sobre a educação. Ponto de educação, gente. Importantíssimo o ano da educação. O que fazer com isso, né? Então tem que ser tratado sim sobre esse tema. 2021 vai chegar aí e a gente sem saber o que fazer. Pois bem, a educação foi pauta importante num dos programas. O apresentador começou com um comentário que repercutiu bastante, né? Ao chamar o presidente Bolsonaro de sem máscara e sem noção, desgovernante, aglomerador e sabotador de ministros. Falou que o presidente Bolsonaro também por vezes foi delirante e acéfalo, e inclusive essa palavra aí reverberou por vários conteúdos digitais, né? Falou sobre a inconsequência de, diante dos dados científicos, manter as salas de aula vazias enquanto outros tantos lugares abertos, comércio em geral, lojas, supermercados, tudo nas ruas aberto, né? E nenhum esforço para abrir as escolas, tendo que existem inúmeros estudos mostrando que dentro da sala de aula, nas escolas, com todo aquele contexto ali,
a faixa de transmissão e também o prejuízo no que diz respeito a isso é muito menor, né? Enfim, conversaram muito com 2 especialistas, a Cláudia Costin, que é gestora em educação, e também o pediatra Daniel Becker. Eles estavam lá para conversar sobre esse assunto, falou sobre as experiências de outros países que abriram de maneira exitosa, deu certo, né? Então foi muito bacana, essa daí eu coloco uma das melhores de 2020, tá? E aí, pessoal, para fechar, eu elenquei mais um aqui, tá? A entrevista com Drica Moraes. Foi uma entrevista para mim impactante, fortíssima, e de um conhecimento, de uma sabedoria da Drica Moraes que ela conseguiu absorver durante um momento crucial que ainda passa na vida dela, por que não dizer assim? Afinal, tem sempre vestígios disso, é uma marca indelével, né? Assim a gente pode dizer. E aí, gente, essa entrevista com a Drica, ela falou sobre a adoção de um filho dela. Ela estava tentando adotar um filho, né, o Matheus, e aí teve que viajar às pressas para conseguir isso. Falou do diagnóstico também de um apendicite. Ela passou por momentos muito difíceis num curto espaço de tempo, passou por retirada de um rim, né, começou a sentir mal-estar no momento que estava fazendo gravação de um trabalho. Aí teve diagnóstico de leucemia, e meio a esse corre-corre aí. A falta de contato por causa da leucemia com muita gente da família. Falou da mistura do sangue dela atualmente, porque ela teve um momento ali que foi demandado pela própria leucemia, né? E agora ela tem um tipo O, veja só, com um tipo B. Dentro do corpo dela tem 2 tipos de sangue, um predominante, né, em relação ao outro, mas tem os 2 tipos. E aí, segundo alguns conceitos científicos, hoje a Drica Moraes é o que a gente chama de uma quimera, por causa desses 2 tipos sanguíneos, né? Então, olha, ela não pôde receber transplante nenhum dos 6 irmãos, nenhum dos 6 irmãos eram compatíveis, veja só, ela conseguiu compatibilidade depois com outra pessoa distante dali, né? E aí sim pôde fazer esse transplante, por isso que ela tem esses 2 tipos de sangue, tipo A e tipo B, porque tem o tipo da pessoa que fez a transfusão e o dela que já tinha que recebeu, então 2 tipos, né? E aí também falou sobre o processo de inscrição para doador e para quem é receptor. Muito interessante esse relato aí de vida da Drica Moraes, muito científico também alguns termos que ela colocou, né, para que a gente consiga saber mais ou menos como é o procedimento em relação à doação de órgãos. Muito importante essa entrevista, considero ela assim um cerne, né, um achado 2020, principalmente para quem tem problemas na família ou algo semelhante, né? Então, para mim, essa entrevista foi muito bacana. Bem, essas foram as minhas entrevistas. É claro que gostei de muitas outras, por exemplo, a Laura Cardoso, a Fernanda Montenegro e, gente, um bocado de entrevista que passou por lá, mas eu tive que elencar aqui as melhores. Achei que essas são, com alguma dúvida, é claro. E você, o que é que pensa aí do outro lado? Qual foi a sua melhor entrevista no Conversa com Biel 2020? Se você quiser, escreva aqui, ó, nos comentários. Estou sempre de olho. Dê aí um joinha, inscreva-se e, é claro, acione o sininho. Até a próxima, gente. Valeu!